prazer, eu sou a Dani. Eu vim aqui me apresentar para vocês conhecerem um pouquinho da minha história, que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar comigo, tá bom? Eu vou fazer os vídeos a princípio com essa máscara, por quê? Mesmo em casa, porque eu faço tratamento de oncologia e eu tenho um tumor na região do maxilar. É um dos motivos também de eu estar abrindo esse canal, para explicar um pouquinho do meu dia a dia e como que eu tô me virando nessa pandemia, tá bom? E inclusive meu tratamento está parado, mas aí mais pra frente eu explico pra vocês como que eu tô me virando com tudo isso, tá? Então assim, me chamo Daniela, eu tenho 43 anos, tenho 2 filhos, um de 24 e um de 22, o Ed e o Bruno. São as bênçãos da minha vida. Eu criei eles praticamente sozinha, tá bom? Então eu acho que muita mulher vai se identificar comigo, porque eu sou uma mulher independente, batalhadora, e eu corro todo dia atrás do meu pão. E mesmo assim ainda falam de mim. Eu gostaria também de passar para vocês, gente, algumas experiências que eu tive, tá bom? Tanto de relacionamento, quanto de emprego, quanto dia a dia, de preconceito. Eu sou bem magrinha, então assim, eu gostaria até de falar sobre isso também, porque as pessoas magras, elas sofrem tanto preconceito quanto as pessoas mais gordas. Pessoas magras sofrem muito preconceito. Então, assim, é uma coisa também que eu não vejo muita gente falando. E eu sempre procurei vários vídeos, porque eu queria me identificar com pessoas que têm o peso que eu tenho. Eu tenho 1,65 m, eu peso 43, 44 quilos. Quando eu tô no melhor momento, 45, eu já cheguei a pesar. Mas eu sempre fui magra. Tanto é que quando eu tive meu primeiro filho, ele com 9 meses de idade, já pra nascer... 9 meses de idade é maravilhoso. Com... com 8 meses já pra nascer, eu lembro muito bem que eu entrei dentro do ônibus e ninguém nunca me dava um lugar, gente. Eu nunca tinha assento reservado para grávida, nunca me ofereciam, porque eu era muito magra. E eu só tinha desse tamanho assim a minha barriga. Então eu entrava no ônibus e eu ficava em pé até chegar no meu ponto final, no ponto que eu ia descer. Então o que acontece? Eu lembro muito bem de uma vez que eu tava dentro do ônibus e tava chegando perto do hospital já, pra me ter neném, e não me deram. Eu fui de ônibus, gente, tá? Eu fui de ônibus pro hospital, e eu era meio enjoadinha, então eu queria no melhor do hospital. Então eu escolhi um hospital, eu tive ele no Hospital São Paulo, então eu escolhi a melhor hora, quando ele tava nascendo, porque eu era enjoada, né? Aquela pobre enjoada, então eu esperei o neném nascer. Quando o neném tava quase nascendo, eu falei assim pro meu ex-marido, ó, me leva no hospital que o meu neném tá nascendo. Então eu entrei no ônibus assim, quase parindo praticamente. E quase não me deram lugar, porque não acreditaram que eu tava grávida, porque minha barriga era muito pequena. E aí eu cheguei no hospital, olha como que eu falo, gente, já tô falando um negócio da minha gravidez. Então, pra vocês verem como vai ter assunto aqui, né? Mas esse aí eu vou terminar. Aí o que acontece? Cheguei na porta do hospital, falando que eu tava de 9 meses. Eu lembro que eu subi e o médico não acreditou que eu tava de 9 meses, porque minha barriga era muito pequena. E ele teimou que eu tava com menos meses, que o neném não ia nascer. Eu lembro até hoje que eles enfiaram uma injeção desse tamanho assim na minha barriga, que ultrapassou, pra ver se tava de 9 meses mesmo. E eu realmente estava de 9 meses, mas aquela injeção eu sinto a dor até hoje, porque ele não acreditou em mim. Então, pra falar, eu tô aqui nesse assunto por quê? Porque esse negócio de ser magra, gente, é um dos assuntos que eu vou abordar muito aqui, tá? Hoje eu me aceito, mas eu já tive muito problema com magreza, tá? Muito, não é pouco não, é muito. Eu era mais magra da turma, quem me conhece daquela época sabe, eu andava só com as minhas irmãs tudo bonitona, tudo com corpão, e eu a mais magra de todas as amigas, de todo mundo. Eu era mais estranha, eu era bem estranha. Eu tinha o cabelo de tipo chororó, sabe? Meu, eu vou ver se eu consigo colocar umas fotos aqui um dia pra vocês. Acho que eu sou de 1977, 43 anos, em 1990, 80, eu era muito estranha. E eu lembro que eu tinha o cabelo chororó, que era aqui cheio e aqui bem compridinho assim. E eu usava umas calças que vinha aqui, gente. Às vezes eu vejo assim, eu falo assim, nossa, que esquisita. E eu era muito magra, então eu era muito esquisita. E eu sempre tive problemas com a magreza, sempre. Só que agora, depois que eu amadureci, depois de quase meus 35, 36 anos, eu gosto muito de ser magra. E eu tenho certeza, se eu contar aqui algumas histórias que eu já passei por ser magra, eu acho que também vai atingir um público legal. E tem outras coisas que eu quero falar sobre relacionamento, como foi a minha primeira separação,
como eu criei meus filhos sozinha, como meus filhos foram bem educados por mim. Onde eu moro, eu sou conhecida como mãe. Por quê? Porque eu lembro quando meus filhos eram pequenos, os amigos dos meus filhos, eles me chamavam de mãe, porque eles se identificavam muito comigo. E eles falavam assim para os meus filhos, eu queria que a sua mãe fosse minha mãe. E aí todo mundo me chamava de mãe. Então os amigos dos meus filhos iam chamar eles para brincar e falava, oi mãe. E eles meio que me adotaram como mãe, porque eu sempre fui muito brincalhona. Mas por quê? É um dos assuntos também, tá, gente, que eu quero falar sobre isso, sobre como eu criei meus filhos sozinha e com aquele medo que eu tinha, né, porque na verdade eu tinha muito medo, porque eu falava, nossa, quando eu me separei eles eram muito pequenininhos, acho que o Bruno tinha 8 anos e o Ed 6 quando eu me separei, e eu tinha muito medo. Quando eu vi eles entrando na adolescência, eu tinha medo deles se misturarem com coisas erradas, com uso de drogas, essas coisas assim, então eu fiquei com muito medo. E foi uma das coisas que marcou muito a minha vida, foi essa etapa da criação deles. Por quê? Porque eu pensava assim, como que eu vou criar 2 filhos homens sozinha, cara? Sozinha eu era. E aí, o que aconteceu? Eu pensei, já sei, eu vou virar amiga dos meus filhos. E desta forma, virando amiga dos meus filhos, eu vou conhecer os amiguinhos deles, eles vão confiar em mim. Na verdade, foi tudo uma trama que deu certo. Porque depois eu acabei gostando de criar eles assim, porque eu acabei voltando um pouco no tempo. Eu aprendi com 30 anos a andar de skate, porque meu filho ficava na pista de skate e eu queria ficar vendo ele, então eu tive que aprender a andar de skate também, para ficar ali na roda deles. Eles tinham na época 13, 14 anos, 12 anos por aí. Então é um ponto também que eu quero abordar, por quê? Porque eu acho que eu tenho muito a passar para vocês nesse negócio também da criação. Não que eu tenha sido uma super mãe, mas eu tenho certeza que eu tenho muita experiência bacana como mãe que eu posso passar para muitas mulheres aqui. E desse negócio de saber criar e saber defender também, eu já briguei muito por causa dos meus filhos, muito. Já briguei muito com o proprietário de casa, gente, como eu brigava porque eu não tinha marido e eles me maltratavam toda hora, gente, eles me maltratavam, eles desligavam a minha luz, porque a gente também sofre preconceito quando a gente é mulher e a gente não tem homem do lado, né, porque eles querem, a sociedade quer que, a maioria, tá, gente, eu não tô generalizando, mas a maioria, elas querem uma mulher casada com os filhinhos, né, e eu não tinha esse padrão, porque eu me separei, eu fiquei 14 anos casada e eu me separei, os moleques eram pequenos ainda. Então, assim, eu sofria preconceito também por causa disso, porque ninguém me dava muita atenção, assim, sabe? Tipo, essa mulher. E vocês acreditam que até hoje é assim? Até hoje, gente, é assim? Até hoje eu tenho problemas com o síndico de prédio, com proprietários, etc e tal, por eu ser sozinha. Eu acho que as pessoas não respeitam muito quando a pessoa é sozinha. É um assunto também que eu quero abordar aqui, gente, porque eu tô de saco cheio, sério. Tem umas coisinhas que me irritam e eu preciso pôr pra fora. Detalhe, eu não posso ficar falando, gente, porque minha boca dói. Mas você viu como que eu falo? Eu não posso ficar guardando isso. Então eu tenho certeza que eu falando com vocês, além de vocês se identificarem, vocês podem escrever embaixo também, se vocês se identificaram com tal história, porque eu vou postar todo dia uma história diferente, gente. Todo mundo fala pra mim, nossa, sua vida dá um livro. E realmente, gente, eu acho que minha vida dá um livro, porque eu já passei tanta coisa nessa vida. Só que tem um detalhe que eu queria passar pra vocês, é essa a intenção de fazer esse canal no YouTube. Tudo que eu passo sorrindo. Eu não gosto de chorar, eu não gosto de ficar reclamando, gente, eu não gosto. Eu não permito que ninguém tire meu sorriso. Então, assim, mesmo com dor, com esse tumor na boca, eu tenho voz e eu quero passar para vocês também como é que você luta pelos seus ideais e para você ser respeitada, mesmo quando você não tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro, eu tenho dinheiro para me manter, eu pago meu aluguel, uma água, a minha luz, não tenho dinheiro e sobrevivo, como muitas pessoas. Porém, eu imponho respeito. Opa, não vem me desrespeitar não, porque aí o buraco é mais embaixo. Eu sou taurina, então eu sou meia brava, sabe? Sou um amor de pessoa, mas eu vou falar uma coisa pra tu. Se mexer comigo, o negócio fica louco, tá? Porque assim, eu acho que eu mereço respeito. E eu cobro isso dos outros, porque eu respeito todo mundo, pô. Eu sou uma pessoa uma bacana. Eu respeito todo mundo. Então, por aí vocês já tiram que eu tenho muita coisa pra falar pra vocês, tá bom? Vou falar sobre relacionamento, vou falar sobre os términos do meu relacionamento, vou falar sobre meu problema de saúde, recuperação, operação quando eu operar, pós-operatório.
Eu só não vou abordar muito, gente, o assunto que tá acontecendo hoje, né? Porque eu acho que todo lugar que você olha, estão falando do que tá acontecendo hoje. Então, assim, eu quero falar mais sobre mim, sobre minha vida, sobre o que eu passo no dia a dia, sobre o que eu já passei, porque eu preciso desabafar. Eu também não sou uma mulher que tem muitos amigos, eu tenho muitos conhecidos, mas não sou aquela mulher assim que tem muitas amigas, sabe? Mulheres. Eu tenho bastante conhecidas. Mas assim, amigas, mulheres, eu não tenho muito. Eu tenho duas, três, assim, que eu gosto bastante. Porque eu também nunca tive pessoas, assim, que... Mulheres que... Eu não sei o que acontece, gente. Mas assim, as mulheres nunca foram muito com a minha cara. Eu não sei porque eu era mãe solteira, eu não sei, cara. Até hoje. Eu não gosto muito de fazer amizade, assim, porque elas me olham meio estranho. E eu tenho certeza que também tem mulheres que passam por isso. Não conseguem se aproximar de outras mulheres porque de repente elas olham pra vocês e pá, não gostam. Eu fui a vida inteira perseguida, gente. Sabe o que é perseguida? Você pegar e você tá no lugar, de repente você tá quietinha lá, meu, uma bonitinha, quietinha lá, porque eu sempre fui quieta. De repente você olha assim, a pessoa tá assim pra sua cara. Pois é isso que acontece comigo. Eu tento dar bom dia pra todo mundo, boa tarde pra todo mundo. Quando eu vejo, de repente a pessoa tá assim pra mim, ó. Ai, gente, é que eu não posso tirar a máscara. Mas é aquela cara de nojo mesmo que você sabe? Então, eu passo... Ai, gente, desculpa. Esse negócio coça, né? Essa máscara, meu machucado, tudo coça. Então, vocês estão entendendo? Então, todo dia eu vou postar uma história diferente, gente. E vocês vão gostar. Eu tenho certeza. Porque eu sou do povão, eu falo mesmo. E eu vou ensinar as pessoas que não sabem se defender também a se defender. De homem babaca. Homem babaca que eu falo não é de relacionamento não, tá bom, gente? Porque isso aí também tá na mídia pra caramba. Eu falo homem babaca, aquele homem que olha pra você e, tipo, te trata mal porque você é uma mulher que criou seus filhos sozinho, que não sei o quê. Tipo, eu não posso falar muitas coisas agora, senão vai perder um pouquinho do mistério das histórias que eu quero contar pra vocês. Mas eu vou ensinar também vocês a... Quando vocês pedirem alguma coisa, um exemplo, saberem pedir um favor, saberem pedir ajuda, para que as pessoas não usem aquele seu problema para te humilhar futuramente. Porque também eu já tenho experiência com isso. Eu lembro muito bem quando meu filho era pequenininho, a gente passava muita dificuldade. Gente, eu passava muita dificuldade. E eu não falo isso com carinha de dó, tipo, ai, eu passei muito. Não, mano, tipo, eu falo como se fosse uma experiência de vida mesmo. Eu tenho orgulho de tudo que eu passei na minha vida até hoje. E eu aprendi muito. E eu aprendendo, eu posso passar alguma coisa pra vocês. Que nem um dia, eu lembro que meu filho era pequenininho, o Bruno, ele tinha mais ou menos uns 8 anos de idade. E eu não tinha açúcar, ou café, sei lá, eu não tinha alguma coisa pra comer. E ele foi pedir na vizinha. E é sempre aquela vizinha na minha casa, sempre. Se você estiver me olhando, você vai saber que foi você, viu? E sempre ela pedia na minha casa e falou assim, olha, Dani, qualquer coisa que você precisar, pode pedir pra mim. Tá bom. E eu sempre precisava, né? Porque eu sempre precisava. Os meninos eram pequenos, eu sempre precisava. E aí o que acontece? Eu lembro que meu filho chegou da escola chorando. E eu falei, o que foi, filho? Aí ele, nada, mãe. Aí passou uns 2 dias e eu pedi pra ele pegar alguma coisa lá na vizinha. Gente, eu fiquei com trauma desse negócio de pegar coisa na vizinha. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu não gosto de pedir coisa na vizinha. Eu tenho pavor de pedir coisa na vizinha. Depois disso, né, fiquei meio com trauma. Aí ele falou, mãe, eu não quero ir não. Eu falei, por quê? Ele falou, mãe, porque a filha dela falou pra mim que eu passo fome em casa. Tipo, falou pra escola inteira que ele passava fome, porque a mãe dela dava comida pra gente. Então isso aí também marcou muito a minha vida. É uma das coisas que eu quero passar pra vocês também. Esse negócio de pedir, pra quem pedir, como que você pede ajuda sem as pessoas te humilharem. Então assim, gente, fica comigo. Vocês vão gostar. Eu espero que vocês curtem a página, compartilhe. E até o próximo vídeo, gente. Beijo, fica com Deus, tá bom? Até!